Maravilhosa, cidade encantadora, cidade que, para mim, é a capital desse país. Não interessa, gente, não interessa de onde você veio, se você nasceu aqui, não nasceu aqui. O que interessa é que, residindo aqui ou passando por aqui, a gente tem que amar a cidade onde a gente mora. Ah, tem que reclamar? Tem. Tem que exigir mudança? Tem. Melhorias? Tem. Mas nós temos que gostar da nossa cidade, defender a nossa cidade, viver pela nossa cidade, porque aqui nós estamos tendo os nossos negócios, educando os nossos filhos, não é verdade? Fazendo as nossas amizades, curtindo essa cidade. Então, para mim, Londrina é a cidade maravilhosa, viu? Cheia de encantos mil, a capital do meu Brasil. Eu sei que essa música é lá do Rio de Janeiro, tá, mas não tem importância. Para mim, essa música é minha. Muito bem. Amigos, hoje o assunto são os crimes cibernéticos. Olha que bacana. E nós temos três advogados aqui para a gente trocar uma ideia, né? O Gabriel Antunes está por link diretamente de Maringá, a Temis Chenso Pedroso está aqui comigo no estúdio e também o Fernando Pérez. Muito bom dia a todos vocês. E aí, respeitando não só a hierarquia, mas sim o lado feminino do nosso bate-papo. Temis, seja muito bem-vinda e a gente vai bater um papo, viu, sobre aquilo que vocês trabalham, porque a Temis, ela é doutoranda em Direito Negocial, professora de Direito Empresarial, coordenadora da pós-graduação em Direito Empresarial aplicado à era digital. Ela é assessora jurídica da AINTEC e coordenadora do grupo de pesquisa de Direito e Tecnologia da UEL. Olha que currículo bacana. Temos há bastante tempo você estuda esse assunto, né? Mais incisivamente nos últimos 3 anos. Eu tive uma oportunidade de ficar fora do Brasil, eu fiquei no Vale do Silício por 2 anos. E quando eu voltei, eu precisava continuar estudando Se jogou, né? muita coisa do que eu Viu vi por muita lá. coisa Sim, lá, né? sim. Falar, E vi a isso vai. necessidade da gente começar a trabalhar de uma maneira mais estruturada isso na Legal, universidade. legal quando você vai para um ponto tão nevrálgico do mundo inteiro, né? O Vale do Sim, Silício, na Califórnia, todo mundo falando sobre tecnologia, você fala, isso também vai para o Brasil, eu preciso sim. estudar isso, né? E é meio chocante, porque coisas que ainda não chegaram aqui, lá você vivenciava no dia a dia. Então você está pegando seu filho na escola, quando você olha para o lado, tem um carro sem ninguém dirigindo, Você fala, que transitando com isso? você, né. Então já era uma coisa que lá acontecia muito, né. E aí a gente começa a pensar, né, eu lembro, por exemplo, da situação que foi a primeira vez que houve um acidente com um carro autoguiado. E aí? Aí entra o pensamento do Aí advogado, né? começa, né, de quem é a responsabilidade, como que se apura, como que se faz prova disso. Então, são muitos os pontos, né, que a Exa- gente tem aí. Eu falo que o direito ele é muito amplo, né, o direito entra em tudo, né, então tem o aspecto civil, tem o aspecto criminal, tem toda a sorte de verificações, até normas de trânsito mesmo, como que vai ficar daqui para frente, O né. cara não dirige, não tem ninguém lá dentro. Muito Pois bem, é. temos, muito bem. Temos também o Fernando Pérez, grande Fernando Pérez, já esteve aqui com a gente, advogado especialista em direito digital e crimes cibernéticos, atuando também como perito, árbitro e consultor em tecnologia em diversas instituições públicas e privadas, desenvolvendo programas de mentoria para startups nacionais e internacionais. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez, Fernando Pérez. Muito bom dia, Marcão, queridos colegas. É um prazer muito grande. Eu digo que é uma oportunidade. E são nessas oportunidades que eu digo assim que a gente aprende discutindo, colocando a, desenvolvendo colocando todos a esses luz temas, em né? cima da escuridão, das trevas do que a É, gente chama de crimes cibernéticos, né? e eu falo que esse é um tema extremamente importante para todos nós. E se a gente tivesse esse bate-papo, talvez alguns anos atrás, a gente teria né, uma conversa, a gente falaria sobre alguns pontos. Só que tudo que nós vamos falar aqui, talvez muitos dos ouvintes, né, dos que estão assistindo, já passaram por isso, ou tem alguém próximo que se tornou uma A vítima de um maioria. crime cibernético. A gente conhece alguém, né? E teve uma pesquisa que nós fizemos por meio do projeto Segurança na Rede, do qual eu coordeno, que 89% das pessoas responderam que não sabem como proceder
quando são vítimas, quando se tornam vítimas de um crime cibernético. A pessoa se torna uma vítima, ela não sabe o que fazer. Então, é um assunto extremamente importante. Nós não conseguimos deixar, não podemos deixar hoje, é para o advogado, é para o especialista, Não, né, temos que é para a solucionar. polícia. Nós temos que ter um conhecimento básico para a gente não cair em golpes e também ajudar outras pessoas, né? Muito Por isso que é bem. um tema extremamente importante. E atual. E vai fazer a diferença na vida de cada um de nós. Que assim seja. Gabriel Antunes, diretamente de Maringá, você nos ouve? Ouço muito bem, Marcão. Estou ouvindo cada detalhe das falas dos amigos Fernando e Temes. Muito bem, Gabriel. Um pouquinho mais alto, por gentileza, Gabriel. O Gabriel está em Maringá e a gente está alinhando com ele o nosso áudio. E aí, Gabriel? Marcão, então, estou aqui ouvindo o Fernando, ouvindo a Temes, compartilhando um pouquinho desse assunto que é tão importante aí para o nosso país e para as pessoas, né, para cada indivíduo. Que maravilha! Ó, o Gabriel, hein? Advogado com atuação no direito digital, crimes cibernéticos, proteção de dados pessoais e estruturação de negócios tecnológicos. É membro da ANPPD, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, e muitas outras instituições nacionais de direito digital. Compõe como associado os projetos de conscientização e segurança no uso da internet, como segurança na rede e mundos virtuais, mulheres reais. Olha que legal, cara, mulheres reais. Viu? Vocês três hoje, não obrigação, mas pelo menos solucionar, dar caminhos para que todos nós, a partir daqui, eu, pessoal, minha família, a agência que eu trabalho, meus amigos, nossos negócios, gente, cada um de vocês eu quero que responda assim, basicamente, o que é um crime cibernético, ô Temes? O que é um crime cibernético? Crime cibernético, ele é considerado todo aquele crime que é praticado utilizando meios digitais, né? Vamos falar aí da internet, né, como sendo essa rede amplamente conhecida de todos, e pode ser por meio do seu computador, pode ser por meio do seu celular, né? Então, muitas vezes, são aqueles crimes que a gente já conhecia no passado. Aquele tradicional estelionato, mas que agora você utiliza uma ferramenta digital para você conseguir realizá-lo, né? Então, em linhas bem gerais, a gente pode considerar, assim, o crime cibernético. Gabriel, sua opinião? Não, é isso aí mesmo. Nós temos uma percepção de que parece, né, comumente, né, as pessoas imaginam que a internet trouxe novos crimes. É verdade em certa parte, mas a maioria dos crimes que já existem, na verdade, elas são a reprodução dos crimes praticados na vida comum, agora por meio da internet. Então, por exemplo, você aplica um estelionato, né, o golpe do bilhete premiado, agora você pode praticar esse crime ou algo parecido com isso por meio da internet também, né? Então, existem e-mails enviados, mensagens de textos, coisas falsas, querendo que a pessoa clique em algum botão, clique em algum link, dê algum código para o criminoso e a partir dali ele vai então começar a entrar no seu celular, começar a entrar na instituição financeira, pegar o seu WhatsApp e fazer aqueles famosos crimes de pedir dinheiro. Ó, mamãe, papai, eu estou aqui, troquei de telefone por causa de um problema, mas eu preciso de um valor urgente para poder resolver um problema aqui e eu preciso da ajuda de vocês, deposita para mim aqui. E aí a pessoa, o papai e a mamãe vai lá sem saber que pode ser um crime, confiando naquilo que parece ser o seu filho, né? E entrega esse dinheiro. Então, o crime digital, o crime cibernético são crimes praticados por meio da internet, muitos dos quais já eram praticados comumente antes mesmo da entrada da existência da internet, né? A integração disso tudo, Fernando, a definição de crime cibernético, então, é exatamente tudo aquilo que a gente pode ser impactado pelo nosso computador, pelo nosso celular, pelas redes sociais. De um modo geral, tudo que use tecnologia de alguma forma, né? Ou seja, utiliza a internet, o cyberespaço, e ele pode ser considerado um crime digital. E o crime digital, ele não é inteiro só eletrônico, informático. Ele pode começar no mundo real. Como, por exemplo, a gente tem uma... Claro que não, é só um exemplo, mas assim, a gente tem uma intriga aqui, e depois alguém vai lá na internet e começa, por exemplo, ofende a minha honra, né? Ele pode começar no mundo físico, ou ele pode, infelizmente...
e nenhuma, claro que nenhuma da situação é correta, louvável, mas às vezes ele pode começar no mundo virtual e terminar no mundo físico também. Entendi. Ou seja, as pessoas começam a discutir na internet, alguém vai lá e pratica algum ato de agressão, como, por exemplo, como acontece, infelizmente. Ou um boato, uma fake news, por exemplo, que acaba gerando uma perseguição, ou ele pode acontecer inteiramente nos dois mundos, físico e virtual. No físico e no virtual, ou ele pode começar e terminar, como, por exemplo, um hacker, né? E quando eu falo hacker, só deixa eu abrir um parênteses, o hacker é o bonzinho, né? Mas por força do costume a gente acaba falando sempre o hacker é aquela pessoa que invade, né? Mas quando o invasor, por exemplo, ele obtém os nossos dados e compartilha, né? E toda essa questão de crimes cibernéticos, às vezes, pode parecer para nós que é algo muito distante, que é coisa de TV, que é coisa de filme. Tá todo fala dia que aí. é hacker. E eu falo assim, o hacker ele não precisa ser tão expert hoje em dia para conseguir. Existem alguns programas, alguns vírus que são compartilhados, basta a pessoa clicar que ele já está revelando várias informações. Então, é algo extremamente importante, faz parte do nosso dia a dia e mais. Criminosos do mundo físico, isso é constatado. Criminosos do mundo físico, organizações criminosas, ou tem sua célula para o cometimento de crimes cibernéticos, isso não é em outro país, não. Aqui. É no Brasil, ou os criminosos que antes, às vezes, até faziam assalto à mão armada, por exemplo, migraram para o mundo digital. Sim. Hoje se rouba, se furta, há mais fraudes no mundo virtual do que, por exemplo, no mundo físico, relacionado a questões financeiras, a dinheiro, né? Então, é uma realidade, e o que parecia algo muito distante... O que Hoje parecia muito distante já passou do momento da gente ter uma cultura, uma segurança, uma lei robusta. Nós temos uma lei, mas fortalecer isso. E, na verdade, o tempo ele está tão corrido. Me deixa eu lembrar algo que está acontecendo durante esses dias, né? Existe um golpe, né? Um tipo de golpe, onde talvez a gente já tenha ouvido falar, do golpe do Pix, o golpe de celular, que, né, o doutor Gabriel falou, que envia uma mensagem para um familiar, para uma mãe, para o pai, falando, olha, eu preciso de dinheiro, preciso pagar uma conta. Mas, geralmente, o criminoso ele mandava um áudio de uma pessoa, né, desconhecida pela família, ou um texto. Muitas pessoas acabavam se tornando vítimas porque acreditavam. Às vezes, uma simples ligação para o nosso parente, conhecido, poderia resolver, mas, pois bem, agora existem sistemas de inteligência artificial acessíveis a todos nós, gratuitos ou pagos, sem pagar muita, né? Na verdade, eu posso mandar um áudio para esse sistema, mas veja só, eu posso mandar um áudio para esse sistema, um áudio qualquer. Ele vai aprender a minha voz, o meu tom de voz, e ele pode, a partir daquele momento, reproduzir qualquer texto que eu colocar com a minha voz. O criminoso, ele pega, ele conversa com a vítima, como se fosse comprar um produto, serviço. Existe um aplicativo. Existe já disponível. Alguns pagos e outros gratuitos que simulam verdadeiramente a sua voz. Ele copia a nossa voz. A nossa voz fica exatamente igual. Ele pega o tom, ele pega a tonalidade. Os trejeitos todos? Todos. Às vezes até a velocidade. Então ele pega um áudio nosso de verdade, que a gente mandou para comprar um produto ou serviço, só que o criminoso vai nesse sistema, faz esse procedimento, aí ele pega e faz um texto falando, olha, pai, estou aqui, estou com um problema, preciso pagar uma conta, aí manda para uma familiar e fala assim, mas é áudio do meu filho, é áudio do meu parente, é áudio do meu amigo. Não, e então tem é um golpe com inteligência artificial. E tem também essa mesma possibilidade com a imagem. Porque até algum tempo a gente via umas imagens, né? Eu pego o seu rosto e coloco numa foto. E aí a gente via, mas o olho não está muito legal e tal. Hoje em dia você já tem aplicativos em que você não consegue identificar, né? Se aquela foto é real ou não. Sua ou não. Tem que realmente ser periciado. Agora, para o leigo, você vai olhar e vai falar, não, é meu filho. Então, de repente, imagina, o meu pai não caiu, porque foi orientado, mas a princípio ele se desesperou de que eu estava sequestrada. Agora, imagina se ele vê uma imagem comigo amarrada, com a minha voz, falando, pai, pelo amor de Deus, paga o dinheiro. Claro, claro que vai fazer. Então, impressionante, né, Temis? Não, é terrível. A qualidade dos vídeos, a qualidade dessa produção chega realmente assim, a nível cinematográfico. E independentemente dessa tamanha qualidade, quando
um parente, quando uma pessoa próxima recebe esse vídeo ou esse áudio que o Fernando falou, ela só pensa no problema, ela não consegue mais se desarticular daquela ideia que havia ali, que pode ser ali um crime. Ela quer solucionar aquilo com rapidez, porque afinal de contas é seu familiar, né? Sim. Então isso deixa a gente muito vulnerável. O fato está acontecendo pela experiência de vocês, advogados especialistas. O que nós devemos fazer? Principalmente nesse que é bem básico, né? Bem básico. Uma pessoa liga, eu lembro disso está acontecendo há um tempo atrás, mas era bem tosco mesmo, deu para perceber que, cara, aquilo era falso, mas assustou muito, eu já passei por isso. Hoje não mais, né? A não ser exatamente usando de uma extrema qualidade de um aplicativo, e tem vários aplicativos, da mesma forma é bom todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo, cada vez mais quem pratica o crime também é um cara que conhece muito de tecnologia e cada vez mais vai se aprofundar. E nós temos no nosso celular um caminho aberto, uma sala, né? A sala da nossa casa está aberta. Quando você tem um celular, a tua vida está aberta, não é? Como, a partir do momento que eu caí num golpe como esse, o advogado é a primeira pessoa, a polícia, como é que eu me oriento nisso tudo, nesse golpe mais básico? Acho que a questão mais importante existem ações, né, sequenciais e ao mesmo tempo paralelas. Eu digo o seguinte, no primeiro passo eu não posso demorar dias, às vezes horas, para tomar providências. Eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, o mais rápido possível, mas é algo que é extremamente importante, eu preservar as provas do que está acontecendo. Por quê? Às vezes o bandido me envia uma mensagem, o criminoso me envia uma mensagem ali no WhatsApp, ou me envia... ou tem um site falso, por exemplo. No momento que ele sabe que ele foi pego, ele vai lá e retira. Ele apaga a mensagem, ele retira o site. Então, preservar as provas, pegar o link da publicação, número de telefone, printar, o endereço do site, o print, e como eu vou chegar nisso lá. Por exemplo, eu printar só a mensagem e não ter o número de telefone, não vai me ajudar a investigar. Para as pessoas que não sabem o que é printar, é o seguinte, quando uma cópia da tela, né? É uma cópia da tela. Se você não conseguir printar, faça o seguinte, como eu já orientei muita gente a fazer. Peça para uma outra pessoa fazendo gesto, se você estiver recebendo uma ligação, para essa pessoa fazer gesto e filma. Pega um outro celular e tira a fotografia do seu celular. Exato, aí já facilitou. Qualquer tipo de prova, ela vai ajudar nesse sentido. Tá. Porque por mais que eu tenha todo um amparo depois, se eu não tiver como começar, eu não vou ter sucesso nessa investigação, encontrar o criminoso e até mesmo responsabilizar. Ter provas, segurar provas. Ter provas. Segundo passo, se for algo que esteja, por exemplo, se for uma transferência por meio de Pix, eu preciso imediatamente. Quando eu falo imediatamente, não é passar o final de semana, não é passar o feriado, não é assistir o filme primeiro, é imediatamente parar o que eu estou fazendo e entrar em contato com o meu banco. Eu posso entrar em contato com o banco que eu transferi? Posso, mas primeiro a minha obrigação é com o meu banco, eu preciso informar, porque isso faz todo, no caso do Pix, a transferência do Pix, que é algo que tem acontecido bastante, faz toda a diferença, inclusive para lá na frente, responsabilizar o banco, a instituição financeira, porque existe, o Banco Central instituiu o Pix e já com algumas preocupações de segurança que ainda existem, mas um dos procedimentos, que se chama Mecanismo Especial de Devolução, é um procedimento que foi, né, instituído pelo Banco Central, que se eu identificar que eu caí num golpe, por exemplo, no caso da transferência, o banco está obrigado a fazer esse mecanismo e lá na conta do criminoso, né, confirmado o golpe, lá na conta do criminoso tentar bloquear e reaver esses valores. Só que eu tenho que entrar em contato imediatamente, por quê? Porque se eu transferir o valor e depois de alguns dias o criminoso ele vai retirar. Não é uma garantia de que eu vou conseguir, mas eu preciso entrar em contato com o banco. Se for, por exemplo, uma publicação ofensiva, um vazamento de fotos, de informações, eu devo entrar em contato com a plataforma, com a rede social, com o site, para dizer, olha, retira essa informação, ou eu não autorizo, ou tomar essas providências, né? Eu digo que são sequenciais, mas eu preciso fazer tudo isso de forma urgência. Preservar as provas, se tiver algo no ar, pedir, né, ou exigir a remoção desse conteúdo. Aí eu posso registrar um boletim de ocorrência, né, para registrar as informações, para dizer que naquele dia, naquela hora, isso aconteceu. E é muito importante procurar o auxílio de um advogado para saber justamente se eu conseguir, já no momento da ocorrência do crime, né, ter um auxílio de um advogado, é excelente. Né? Se eu não tiver naquele momento ali
esse auxílio, mas preservar as provas, né? É algo extremamente importante, mas o advogado ele pode auxiliar também nesse processo de produção de provas, registro, boletim de ocorrência, registrar com a empresa as reclamações e também, o que é importante, verificar se houve falha de alguém da empresa, do banco, da rede social e analisar se alguma medida de reparação por danos morais ou materiais podem ser tomadas. Eu estou falando no sentido, a gente está dando exemplos aqui de pessoas físicas, mas pode ser contra empresas também, né? Crimes contra as empresas nesse sentido. Então, verificar se há alguma reparação a ser feita. E esse processo de reparação, ele depende daquela produção de provas, depende se eu comuniquei o banco às redes sociais, é tudo para mensurar se houve uma falha e se essa reparação ela é devida. A gente fala sobre dinheiro, né, Gabriel? A gente fala sobre receber uma ligação, eu ser pressionado para fazer um depósito, o Pix, mas a gente tem que pensar também a respeito desses mundos virtuais quando nós temos o nosso nome envolvido em escândalo, uma fotografia hoje cada vez mais simples de você ter, e também, Gabriel, eu penso que a atuação do direito digital, quando você se sente ofendido de alguma forma, é obter essas provas todas e, variavelmente, procurar tanto a polícia como o advogado. Eu costumo dizer, complementando o que o Fernando estava explicando, a Temis também vai falar a respeito, eu acho, sem querer fazer uma advocacia própria, mas o advogado é a primeira pessoa que deve ser procurada em situações em que você se viu vítima de um crime. Eu vou explicar por quê, né? Na verdade, você tem diversos órgãos para procurar. Você tem a delegacia de polícia, você tem o PROCON, você tem, eventualmente, dependendo de situações outras, até o Ministério Público. Você tem o próprio servidor, provedor de conteúdo, né? O Facebook, o Instagram, o Telegram, o WhatsApp, que você pode fazer a denúncia. Só que, como o Fernando estava dizendo, às vezes você caiu no golpe e recuperar esse dinheiro que é tão suado, né, Marcão? Né, Fernando? Temis? É tão difícil a gente ganhar o dinheirinho do dia a dia e aí, de repente, a gente se vê golpeado, né, por um criminoso e perde uma grande parte das nossas economias, do nosso dinheiro do mês. Tem um monte então, assim, de golpe, nossa, né? Tem um monte de golpe, né? Tem muito golpe. Desculpa. Não, Temis, eu ia comentar que assim, o advogado é o primeiro que eu julgo mais interessante de procurar, porque ele vai auxiliar em como você vai preservar essas provas, né? Como que você vai levar até a autoridade policial, levar até o Ministério Público, conversar com a instituição financeira, se for um golpe que lida com a questão de conta bancária ou PIX, como que você vai falar com o Facebook se houver ali algum tipo de difamação, de crime contra a honra, como o Marcão falou. Então, assim, é muito importante, Temis, que o advogado seja procurado para que, a partir dali, todas as etapas que o Fernando falou sejam cumpridas com êxito. Senão, o advogado vai ter um bom advogado do outro lado, em defesa do criminoso, que vai anular as provas obtidas de maneira... Você nunca pode se esquecer que tem os dois lados do direito. Sim. A defesa do pilantra e a defesa da vítima. Essa é uma situação ideal. Às vezes a vítima ela não tem ali o advogado à mão, ou às vezes nem até o advogado que ela conhece não está preparado. Então, e é uma questão de 1 minuto. Hoje, o criminoso mandou uma mensagem, às vezes 1 minuto depois ele apaga. Por isso que eu falo, é claro que se eu tiver tempo, o tempo hábil, procurar um advogado para que ele me auxilie, mas às vezes, principalmente a produção de provas, eu preciso fazer na hora, pegar todas as provas que eu puder, o máximo possível, filmar, tirar N fotos, até mesmo, né, prova testemunhal, se for necessário. Olha aqui comigo, me ajuda a verificar essas informações, né? Veja aqui comigo o que está acontendo aqui. Então, porque se sair do ar, eu acabo perdendo esse... É justamente aí, Fernando, que eu faço só assim um adendo ao que vocês falaram, que está perfeito, mas não faça sozinho. Chame alguém, né, da tua convivência ali, um vizinho, um amigo, porque normalmente quando a pessoa se vê nessa situação, ela fica extremamente, principalmente se nervosa, ela teve, se ela teve um dinheiro perdido, etc. Então, qual que eu acho que é o primeiro caminho? Chama alguém para você ter a clareza, né, do que fazer. Chamar o advogado ou
dar o print, porque normalmente a pessoa, por mais esclarecida que seja, naquela hora ela entra num pânico e aí que as coisas nem sempre caminham bem. Eu falo isso porque, por exemplo, o meu pai, ele é um homem esclarecido, meu pai era perito judicial, meu pai formado, etc. Na hora que ele me ouviu lá gritando, na cabeça dele era eu, ele não soube o que fazer. Graças a Deus tinha uma pessoa dentro de casa que falou, calma, provavelmente não é ela. Vamos, né, primeiro ligar para ela, liga do meu telefone. Quando entra o emocional, esquece. Então, assim, o resto, eu acho né? que ter uma outra pessoa, por mais que você tenha conhecimento, mas uma pessoa para falar, calma, eu tô com meu celular aqui, vamos filmar, vamos tirar os prints, vamos ligar para o advogado, é muito importante naquele primeiro momento. Aí depois você se centra para conseguir falar no banco, etc. Porque é muito difícil esse primeiro momento, né? A Principalmente lucidez, a lucidez no meio da emoção. eu não digo nesse golpe de WhatsApp, que todo mundo, né, já foram mais de 8 milhões no Brasil de pessoas que caíram nesse golpe, que chega uma mensagem pedindo dinheiro, que acho que todo mundo, ninguém mais paga, né? 8 milhões de pessoas já caíram. Já sofreram, né? Não necessariamente pagaram, mas tiveram celulares, o seu WhatsApp aí hackeados, vamos dizer assim. Agora, quando você tem um apelo emocional mais forte, né? Como alguém chorando e tal, aí é realmente necessário ter alguém do lado. A gente comenta, meus amigos advogados, a gente comenta a respeito do criminoso, que normalmente está dentro de uma penitenciária. Esse cara, ele tem ali, vamos dizer, os amigos dele todos montados para fazer esse tipo de golpe. Mas nós estamos também falando a respeito de crime cibernético, quando é um ex-marido, uma ex-esposa, uma ex-namorada, né? Um desafeto comercial, e aí também existe o crime a partir do momento da ofensa. E isso também precisa ser registrado, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Da mesma forma, né? Então, não estamos levando valores financeiros, às vezes são valores morais, né? Existem, nesses casos, infelizmente, as mulheres são, na maioria dos casos, né? Nesses casos, vítimas em crimes que se relacionam com a privacidade, com a intimidade. É muito importante nesse processo até mesmo responsabilizar. É claro que há todo um contexto. Nesse caso, não vai ser só ajuda de um advogado, só ajuda da polícia. Muitas vezes até um auxílio psicológico é importante. Sem dúvida. Porque assim como há casos, por exemplo, de abuso dentro de casa, né, do homem contra a mulher, abuso físico, né, de ofensas verbais nesse sentido, isso acontece na internet também. Então eu tenho que tomar muito cuidado e tomar as providências e responsabilizar. Existem até algumas práticas, existe um tipo de crime que não é um tipo penal que está lá na lei, mas que se chama pornografia da vingança, onde o namorado, o ex-marido, ele reúne as fotos e fala assim, não vai ficar comigo? E, por exemplo, compartilha fotos e vídeos íntimos e acaba destruindo a vida de alguém. Então eu tenho que tomar muito cuidado, registrar boletim de ocorrência, ir atrás da polícia, medida protetiva e responsabilizar também em todas as esferas. Muito bem, nós estamos saindo para o nosso primeiro intervalo comercial e nós vamos continuar aqui com a Temis, com o Gabriel e com o Fernando discutindo a respeito de crimes cibernéticos. No primeiro bloco nós já descobrimos que você tem que registrar. Ou chama alguém, ou chama o vizinho, tira fotografia, se vire, mas registre tudo. Para você que está na 91,7, a gente já volta. E para você que está no YouTube, continue aí, que a gente vai bater mais um papinho. E agora a gente só está para você que está nos acompanhando pelo YouTube. Ô Gabriel, a gente fica fora do ar agora no intervalo comercial da rádio e a gente fica batendo um papo aqui, costurando e trocando ideias só com o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube. Legal. Viu? Depois a gente vai conversar um pouco mais profundamente a respeito de mundos virtuais, mulheres reais, é isso o nome? É isso. E o grande mentor disso está do seu lado, é o Dr. Fernando. Eu passei a atuar até para que o ouvinte, o espectador compreenda também, eu passei a atuar no direito digital quando eu conheci o Dr. Fernando, ali em 2015,
15 e foi uma grande alegria para eu tê-lo conhecido e passar então a conhecer esses projetos que ele toca, que são tão importantes para mulheres, que são golpes de pornografia de vingança, né? Que é aquele aquela situação em que o namorado, o companheiro, o marido, geralmente o homem que pratica contra a mulher, né? Quase a totalidade dos casos, acaba usando fotos íntimas que foram trocadas na confiança. Muito. Tem muito, né? Muito. Infelizmente. A gente recebe alguma coisa. Cara, todo mundo tem grupo e todo mundo recebe muita coisa no celular, no WhatsApp, né? Então, é que assim, né, Marcão? Mais ou menos em 2018, eu não vou saber exatamente, né? Até o legislativo se sentiu um pouco pressionado. Porque nós estávamos num período de pandemia onde as pessoas ficaram mais tempo trancadas em casa e foi a hora que a gente viu um avanço muito grande, uma antecipação desse uso maior das redes, né? Seja a rede como podcast, como as redes de comunicação, né? De encontros, seja profissionais, como o Meet, etc. E o que aconteceu? A gente viu que, ficando dentro de casa, as pessoas, enfim, né, começaram a ousar mais, vamos dizer assim, né? E aí a gente tem, né, essa situação, por exemplo, de pessoas que aceitam, que querem se expor. Então você tem lá páginas como aquele OnlyFans, onde as pessoas mostram coisas íntimas delas. O problema é que nem sempre é assim. Né? Existem casos aí, quando a gente fala nessa pornografia de vingança, de pessoas que nem sabem que foram filmadas. Que elas estão no relacionamento, elas não sabem. E um dia elas descobrem. Às vezes coloca lá, por exemplo, uma imagenzinha, porque a pessoa pega aquela imagem para fazer dinheiro em redes. Né? E aí põe aquela máscara né, em você. Só que dependendo da situação, você consegue tirar a máscara. E aí a pessoa que nem sabia, ela foi filmada, foi exposta para que o outro consiga fazer dinheiro. Existe, obviamente, a situação clássica, né, do namorado, marido, né, vingança, seja por raiva, seja para continuidade do relacionamento. Inclusive, começou a se usar uma expressão, né, o estupro virtual. Quando eu te chantageio para que você continue se relacionando comigo. Né? Então, são situações... Vocês já vivenciaram isso, assim, como pessoalmente, como caso? Não vocês sofrendo, mas defendendo? Isso me lembra um caso. Isso para vocês terem um estudo de caso aqui com livro e tudo mais, não é? Então deve ter sido, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muito. Um caso que aconteceu, uma vez, certo dia estava no escritório, até mais tarde, e o telefone tocou, né? Eu atendi e uma mulher falou assim, olha, eu gostaria de falar com o Dr. Fernando. Pois não, né? O Dr. Fernando, estou à disposição. Assim eu espero. Né? Ela não esperou que ia falar comigo, mas eu falei, não sou eu, pode falar comigo. Quando eu falo isso, eu tento falar sem chorar, né? Porque ela pegou e falou assim, olha, eu acabei de tentar me matar, de tentar me suicidar, não consegui e estou ligando para o senhor. Naquela hora eu travei, né? E você não pensa, fala assim... E nesse momento, né? Você acaba pensando em várias coisas, né? Várias coisas que são importantes nesse sentido. 3, 2, 1, voltou. Muito bem. Nós estamos de volta e nós estamos trocando uma ideia aqui para você que estava nos acompanhando pelo YouTube. Eu quero pegar exatamente do ponto que estava no YouTube, agora a gente voltar também para a 91,7. Amigos, só para vocês terem noção de que os crimes cibernéticos eles estão cada vez mais sérios, estão cada vez mais invadindo as nossas casas, as nossas vidas. O doutor Fernando estava comentando comigo aqui que ele foi sacudido emocionalmente, no bom sentido, há esse tempo atrás, recebendo uma ligação de alguém que estava passando por uma pressão psicológica, não é verdade? Porque o Gabriel, a gente estava conversando agora aqui, só pelo YouTube, que ele tem um artigo, um livro, um projeto, né? Segurança na Rede e Mundos Virtuais, Mulheres Reais. E por quê? Porque tanto pessoas mais idosas e as mulheres, na ciência disso tudo, na pesquisa que eles têm, são os mais
afetados. E aí o Fernando estava comentando comigo que ele estava no escritório e recebeu uma ligação de alguém que com toda certeza estava sendo impactado emocionalmente por isso. A pessoa, eu atendi uma ligação, né, e uma jovem, uma mulher, pegou e falou, olha, eu tentei me matar hoje, acabei de tentar me matar, não consegui, e não, né, sem entrar nos detalhes, falou assim, eu não consegui e estou ligando para o senhor para ver o que eu posso fazer. E nesses momentos, né, por mais que você tenha experiência, você tenha teoria, você sabe qual que é a lei, você sabe o que tem que fazer, nessa hora, você precisa, e esse não foi o único caso, infelizmente, quiçá fossem os últimos, mas nessa hora, não, você não faz o papel só de advogado, você não está pensando, não é honorários, não é proposta, não é lei, não é boletim de ocorrência, você pensa em salvar uma vida. É a vida, né, de uma pessoa. Nesse caso, ela falou assim, olha, eu tinha um namorado, compartilhei uma foto minha com ele, e ela vinha de uma cidade pequena, e hoje com o WhatsApp, né, é mais pequena ainda, né, menor ainda, né, nesse sentido, em algumas horas, a cidade toda já tinha a foto dela já. Ela falou assim, eu não sei mais o que fazer. Ela era de Londrina, mas era de uma cidade pequena, né, aqui no estado do Paraná. E ela falou assim, eu não sei mais o que fazer. Então, situações como essas, elas não foram, infelizmente, não foram as primeiras. Não acredito que sejam as últimas. Porque assim, a internet ela é covarde. Se ela não te dá o direito de se defender, o direito de resposta... Ninguém chega, e às vezes não é que a pessoa ela é ruim, mas ela recebe um material não autorizado, ela não avisa a vítima, ela não fala, não compartilha comigo, não faça isso comigo, não compartilha, não há uma repreensão. E hoje, para uma foto, para uma informação, uma fake news vir daqui e parar lá do outro lado do mundo, bastam segundos, rápido. Né? É muito rápido, a gente não tem controle. Então, nesses casos, prezar pela vida é algo extremamente importante nesse ponto. E é o escalonamento dessas mensagens todas, dessas imagens. Porque o que eu acho assim, o grande impacto que a gente tem do meio digital é esse. Se antigamente houvesse uma situação dessa, ela ficaria restrita ao menor número de pessoas, ao ambiente dos autos. Quer dizer, era alguma coisa que você conseguia controlar. Né? Hoje em dia não tem mais como controlar, porque caiu na rede, é muito rápida a divulgação, né? O compartilhamento disso é numa escala muito grande. E se for coisa errada, é mais rápido ainda. E mesmo quando você entra com medidas até judiciais, né, em face das plataformas, né, desindexe esse conteúdo, retire do ar, etc., você vê que ele some, mas daí por um caminho alternativo, alguém encontra, aí ele volta, você tem que entrar com um novo pedido. Então, é uma situação que realmente pode acabar com a vida de uma pessoa, seja a vida social, a vida familiar, ou a vida profissional, né? Todo mundo está exposto, né? Eu lembro que teve aquela imagem da presidente da Nova Zelândia numa festa, né? Quer dizer, era uma festa privada dela. Independente de achar correto ou não, era uma situação particular dela. E rodou o mundo. É claro que existem pessoas mais expostas, mas, sem dúvida nenhuma, para uma pessoa que tem uma vida profissional, de repente, né, ver uma cena aí da pessoa em situações íntimas, é muito comprometedor. Então, muito como difícil. Já que nós não vamos deixar de usar os nossos celulares, nós não vamos deixar de abrir os nossos e-mails, nós não vamos deixar de dar os nossos dados a tantos sites de compras. Como a gente faz para proteger a nossa privacidade e dados pessoais ao utilizar a internet e as redes sociais? Como fazer para proteger? Porque eu lembro que quando você compra, e eu me lembro praticamente assim, muito simples. Peguei um celular novo, tá lá, aquelas letrinhas miúdas, eu autorizo, e a gente vai batendo o dedão ali, vai autorizando tudo. Com certeza a gente leu tudo, né? Você sabe, a gente não leu nada. Não leu Você nada, sabe nada. que eu tenho um artigo que é justamente esse, não li e aceito. Você tem um artigo? Tenho. Não li? Não li e aceito. E aceito. Porque muitas vezes, você não tem, não existe uma opção real. Né? Então, você precisa usar aquela plataforma, seja para o seu trabalho, principalmente quem trabalha nas plataformas ou por meio das plataformas. Quer dizer, você vai ter que se submeter. Então, se lê ou não lê, a verdade é que deveríamos ler.
Mas também, muito do que se lê, poucas pessoas entendem. Exatamente. Porque Então, fica muito todo complexo. mundo aceita. E outra coisa, vocês falaram assim, que eu quero lucidar isso. Vamos entrar em contato com o Facebook. Eu nunca consegui falar com ninguém do Facebook, eu nunca consegui falar com ninguém do YouTube, eu não consigo falar com ninguém. Ninguém consegue falar com ninguém da plataforma. Eles se blindam de tal forma, cara. Porque aí, quando acontece uma caca dessa, você fala, eu quero tirar isso do ar. E aí, é o advogado que consegue? Porque eu conseguiria, um simples mortal que tem alguma coisa invadida consegue? Eu até gostaria de falar assim, não, vamos lá, a gente aperta tal botão e resolve tudo, né? Tem um tipo de golpe que tem acontecido bastante, ainda tem acontecido bastante, que é a invasão de Instagram. Tem de WhatsApp, tem de redes sociais, Sim. mas o Instagram é muito forte. O criminoso, ele consegue, por um meio ou outro, obter acesso à nossa conta do E Instagram. às vezes não é criminoso, às vezes é um cara que não gosta de você, um ex-namorado, Pode ser alguém, também, uma pode. namorada, alguém que tenha Tem a vários noção de métodos tecnologia, não é? E consegue. E daí o que que acontece? O que que tem acontecido? A vítima, ela entra em contato com o Instagram falando assim, minha conta foi invadida, hackearam, né, sequestraram minha conta. Eu tô falando do Instagram, mas numa rede social, não tem respondido aos usuários, passa um dia, passa uma semana, passa um mês. A vítima não consegue, sem uma ordem judicial, não tem conseguido recuperar as contas. Isso não foi uma vez, são dezenas, centenas de casos, 99% dos casos, as vítimas elas não conseguem. Isso me lembra um caso que nós acompanhamos, o hacker, o invasor ficou com dó da vítima, falou assim, olha, eu tô vendo que você é uma boa pessoa, que isso Você e tá aquilo, brincando. devolveu o acesso a essa é a senha que eu configurei. Só assim. Precisou de uma ordem judicial, houve uma condenação, danos morais, danos materiais, e até aquele momento a rede social não havia se manifestado. Se não dependesse de uma ordem judicial e que houve uma indenização por danos morais e materiais, a rede social não teria feito, não teria Mas então devolvido. conseguiu achar a pessoa que tinha feito o crime. Não, a pessoa não conseguiu porque ela utilizou uma conexão mascarada, né? Uma rota diferente. Em vez de cair em um endereço no Brasil, às vezes cai na Tailândia, cai lá na China, cai na Rússia. Então, encontrar essa pessoa nem sempre é possível, mas pelo menos, ao menos não, né, no mínimo, restabelecer o acesso da conta, né, para a vítima. E isso as plataformas não têm feito. É um absurdo, ou seja, isso pode acontecer Sim. com qualquer um de nós. Agora, né? imagina para essa vítima que vive do Instagram, que é um influencer que tem lá não sei quantos mil seguidores, e que na hora que ela perde essa conta, para ela reiniciar isso, ela teria que levar 2, 3, 5 anos para conseguir todo mundo de volta. Então você tem situações que os prejuízos são efetivos. Às vezes é o ganha-pão, é a vida da pessoa que está ali. Né? É verdade, com a nova profissão do influenciador digital em várias plataformas, nós temos aí muita gente que depende financeiramente das redes sociais. E fica à mercê de um patrão que você não tem contato. O cara do TikTok, não é? Ele é o rei do TikTok, ele é o rei do Instagram, ele é o rei do YouTube, e ele não tem contato com o patrão dele, né? Se eu posso assim dizer, Sim. não é verdade? E aí, e esse youtuber, e esse influenciador digital que está nos assistindo, ouvindo agora, o que ele faz se ele for assim prejudicado? Procura advogado, o advogado tem um caminho mais rápido para chegar no patrão dele, que seria o dono da plataforma? Você precisa de um advogado, é muito importante um advogado que tenha um conhecimento especializado. Porque não é vender o peixe, né, igual o Gabriel falou, mas assim, simplesmente entrar com uma ação não quer dizer que vai resolver. Mandar um e-mail não quer dizer que não resolve. Você tem os caminhos e tudo vale. Como pedir, o que você vai pedir numa ação para o juiz, né? Nesse sentido, como pedir e a urgência desse processo. Mas então tem um caminho. Tem um caminho e tem o melhor caminho. E tem um caminho mais adequado e tem um caminho mais rápido. Então, a forma como você pede, o que pede, como pede a sua intervenção, por exemplo, quando a forma de obter uma ordem judicial do juiz, né? E tem o termo liminar, ou seja, o juiz, me dá, excelência, me dá essa ordem judicial, autoriza a restabelecer essa conta, depois a gente discute o que aconteceu com o provedor, com a rede social. Primeiro me dê essa ordem. Por exemplo, eu pegar essa ordem e não depender, é um exemplo, né? Não depender, por exemplo, de envio de uma correspondência que pode demorar alguns dias. Eu pego e dou um jeito de entregar lá na casa da rede social, lá no escritório, na porta da rede social, falo assim, cumpra essa ordem, por exemplo. Então, porque toda rede social tem um escritório.
Tem. Tá. Ela No tem que Brasil, ter. não necessariamente. Aí é uma Então. discussão. Né? Ela tem que ter o Telegram não tem, né, por exemplo. Mas ela tem que ter um procurador, né? Só que muitas vezes é mais fácil você encontrar. Na verdade, é o seguinte: a lei ela diz que todo mundo que atua no Brasil, Tem e que esse ter um atua é muito procurador. relativo, tem que ter. Um representante. Responde pela lei brasileira. Ah. Mas agora, por exemplo, o TikTok. Se eu precisar entrar com uma ação contra o TikTok, o que eu faço? Né? Onde eu vou? Aonde que eu vou? Então, assim. O Telegram tem escritório no Brasil? O Telegram, Não. hoje, ele tem um representante. Isso porque a Justiça Eleitoral falou: olha, se não tiver um representante, eu vou fechar. Vai Aí fechar. esse cara não tem escritório. Ele fica Não, andando. tem um representante. Tem um E o representante. Telegram não É respeita. um advogado, inclusive. É um advogado que É um representa. escritório. Então, Meu assim, Deus. mas é justamente aí que você precisa entender quais são os caminhos e às vezes, se o advogado ele não tiver esse conhecimento específico, ele fala, não, pode deixar que eu resolvo, mas não, o tempo, né, o tempo que se demora para resolver isso é algo extremamente importante. Uma conta fora do ar por uma semana É um a pessoa pode prejuízo perder absurdo. milhões, né? E Prejuízo por aí total. vai. Então, E eu tenho você que tomar sabe esse uma coisa cuidado. também, Marcão, que eu acho que é importante a gente falar isso. Existe até, em 2012, salvo engano, um pouquinho antes daquela lei da Carolina Dickmann, houve uma lei que estabeleceu delegacias especializadas, setores especializados da polícia. Né? No Paraná, a gente tem Curitiba no Cyber. Só que é aquela história, né? Eles vão dar aquilo que você pedir. Então, isso que o doutor Fernando falou é realmente muito importante. A gente vê muitos escritórios hoje, muitos colegas, né? Não, nós vamos trabalhar com isso, mas você precisa ter um conhecimento um pouco mais aprofundado de como o sistema funciona para você saber o que você vai pedir. Porque se você não souber exatamente como fazer o pedido, onde você vai atacar, você se trava ainda mais depois para você conseguir voltar a atuar. Sem se esquecer de que tem o advogado do outro lado defendendo também Exatamente. aquele que praticou o crime. E que também vai ser um especialista na área, E olha provavelmente. só, essa questão de delegacias, o projeto de segurança na rede protocolou na Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Paraná um pedido para a criação de uma delegacia de crimes cibernéticos aqui em Londrina. Em Londrina, por causa do pedido volume, que né? está sendo tramitado, tem toda uma questão de política, de explicações, de apoios, mas já foi protocolado um pedido para a instalação de uma delegacia especializada aqui em Londrina para dar suporte à própria investigação policial e também à população. Vamos Então, descobrir uma isso necessidade. para poder A população, não pressionar né, mais para a Fernando? gente reivindicar. Estamos saindo para mais um breve intervalo comercial e continuamos aqui com o Gabriel lá de Maringá, com o Fernando aqui e a Temis aqui e batendo papo a respeito de crimes cibernéticos. E o assunto daqui a pouquinho vai ser sobre as fake news. Gente, como tem coisa que não existe e é falsa, e a fake news é crime ou não? A gente sai para o nosso breve intervalo comercial pela 91,7, a nossa Pai Querer, e você continua nos acompanhando pelo YouTube. E a gente vai continuar aqui, ó, descobrindo um pouco mais a respeito desse... É uma pandemia? Eu acho que sim. A gente fala que a pandemia foi o Covid, mas a pandemia do crime cibernético é uma coisa, cara, que está alastrando cada vez mais. A gente já volta, não sai daí, a gente continua pelo YouTube. Eu acho que a coisa mais importante, Marcão, em termos de tudo isso que a gente está falando, é uma política pública importante de educação das pessoas. Né, cara? Porque Fazer chegar ao grande público, né? E tem que ser uma educação de fácil acesso, que não demande muito das pessoas. Porque, por exemplo, todos esses sistemas, WhatsApp, Instagram, todos eles têm aquela possibilidade de dupla verificação. Que ninguém coloca. Ninguém coloca porque, eu vou gastar 30 segundos a mais, 1 minuto a mais. Como que é feito isso assim? Nem entende bem, né, Temis? É configuração, né? E essa dupla verificação já te protege de uma série de possibilidades de fraude. Troca de senhas. Ai, saco, eu vou ter que ficar trocando senha. Mas isso já te protege de uma série de fraudes. E as pessoas não sabem.
né? Ou sabem e não levam tão a sério. Eu acho que se fosse mostrado assim de uma forma muito clara, a chance de você ter o seu celular hackeado, né, com uma verificação é de 10. A com dupla verificação é de 1. Eu acho que a pessoa que já caiu no golpe do WhatsApp, ela pensaria duas vezes. Vamos falar para todo mundo quando a gente entrar, né? Pela rádio. Dupla verificação, dupla checagem. Dupla verificação é um formato. São configurações, né? Isso não é uma coisa difícil. Você funciona no seu celular, inclusive, Temes, a questão da fake news, né? Fazendo essa ponte com a questão da fake news também, o projeto PL da fake news, ou o projeto 2630 de 2020, foi objeto de fake news. E era uma outra ponta disso que a Temes falou. A Temes falou em ensinar as pessoas. Só que a gente sabe que 220 milhões de brasileiros não vão ser ensinados da noite para o dia. Não. E as dificuldades permanecerão. E as grandes mentes criminosas continuarão se aperfeiçoando até que elas descubram novas maneiras de fazer golpe. Então é importante também regular as redes sociais para que elas tenham responsabilidade sobre isso tudo que a gente vinha falando aqui. Nós não temos acesso a elas. Nós não temos como pedir imediatamente uma remoção de conteúdo. Nós não temos como pedir imediatamente uma reabilitação de conta. Existe todo um cuidado das redes sociais de não tocar naquilo que é ruim para elas. E aí a gente tem que usar do judiciário, demora, é todo um prejuízo envolvido nisso, né? Então, conscientização com política pública também de responsabilização. Isso que funciona no Brasil. Eu quero repetir isso aí quando a gente tiver também para o nosso grande público na 91,7, que é o nosso bloco agora a gente sabe o quanto isso está afetando nossas vidas, e aí a Temes comentou uma coisa super simples para a gente fazer quando a gente tem as nossas redes sociais. Quais são os caminhos para a gente se proteger, não é? É muito legal a gente ter uma delegacia, quem sabe, não é? Não sei qual deputado federal, deputado estadual, que busca isso. Nós vamos votar agora, viu? Nós vamos votar agora e a gente já volta nisso aí. Gabriel, pode até repetir novamente isso aí, tá bom? Tá bom. 3, 2, 1, bora! Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta aqui com os advogados Gabriel Antunes, Temes Censo Pedroso e o Fernando Pérez. E a gente estava comentando a respeito de crimes cibernéticos e como é que a gente faz para se proteger. E a Temes tinha comentado aqui agora, só pelo YouTube, eu queria que você repetisse também para o nosso grande público. Como é que a gente faz ações simples, vamos dizer, na porta de entrada das nossas vidas. Gente, antigamente a porta de entrada era uma chave. Você fala, você não vai entrar na minha casa, você não vai saber da minha vida, não. Não te interessa a minha vida. O que você está se metendo na minha vida? Hoje, com o celular, você não pode mais fazer isso, porque a porta da entrada de empresas, seus segredos, é o celular e a gente não se protege pelo celular. Temes, algumas dicas básicas para a gente se proteger para quem tem celular. Tá, joia. Gente, é o seguinte, eu acho que muitas vezes, né, naquela história do não li e aceito, muitas vezes a gente recebe informações que a gente não valoriza tanto. Mas existem algumas medidas que podem ser muito simples e que precisam ser mais divulgadas, né? Então, todo mundo, por exemplo, sistema bancário, pede de vez em quando você tem que trocar a sua senha, né? A troca de senhas, ter senhas diferenciadas para cada aplicativo, para cada local que você acessa, isso é muito importante. Por quê? Porque se alguém hackeia o teu aparelho, ele vai tentar usar a mesma senha que você já usou em em todos os outros. Então, não, é mais fácil eu ter a mesma senha. Só que a mesma senha abre todas, vamos dizer, as suas portas, né? Outra coisa que eu acho que é muito importante, né? É aquela velha história. Cuidado com links que venham, não clica, não pode abrir, né? Cuidado com aquela história de qualquer espécie de arquivo para você acessar, né? Então, aquela velha história, veja a sua foto. Mas peraí, eu não conheço essa pessoa, por que eu vou ver uma foto que essa pessoa me mandou? Não. Então, uma dica né? é assim, uma pessoa estranha que manda alguma fotografia... Não abra. Tanto no computador como no celular. Sim, exatamente. E, finalmente, né, claro, aquelas questões que a gente tem que aprender a fuçar nos nossos aparelhos, né? Então, por exemplo, existem em vários aplicativos, WhatsApp, alguns e-mails, né? Dupla verificação, dupla checagem. Né? É uma coisa que vai levar 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos a mais para você ter o acesso.
mas vai evitar um monte de problema, né? E é coisa que não é difícil, é acessível a todo mundo. E a dica é para quando, por isso que as mulheres são mais atingidas em função do crime da pornografia, né? A pesquisa de vocês revelam isso, e o idoso muito mais atingido também em função da falta de habilidade, tem o celular, tem o e-mail e não tem, às vezes, a experiência. Então, por isso fica também a dica de procurar uma pessoa que tem um pouquinho mais de habilidade em casa, um neto, né, um filho, para poder mexer nesse celular. Agora, uma coisa que eu só queria comentar, né, que aí não sei o que o Gabriel e o Fernando acham, né? Querendo ou não, a gente está numa fase de uma cultura de exposição. Todo mundo posta tudo, né? Posta a sua casa, posta onde vai, posta a sua localização, posta tudo. E isso é complicado, porque você posta que você está numa viagem, bom, tua casa está sozinha. Eu brinco que às vezes a gente tinha o costume de deixar a luz ligada em casa, né? Pra parecer que tem gente porque não ligada. Aí a gente vai lá na praia e tira uma foto na foto, praia, quer dizer... Mas peraí, então, tem gente de casa, tomar um pouco de cuidado com essa exposição. E é por isso que eu tenho o meu programa, que aqui eu vou fazer uma divulgação, mas meu programa, gente, ele é público, ele é gratuito, é da nossa universidade maravilhosa, da nossa UEL, que ele tem trazido informação, né? Então, mas divulgue sim, viu? Quem puder seguir, né, ou dar uma olhadinha se gosta, é o @Direito e Tecnologia UEL, que está no Instagram. Porque que a gente explica muitas coisas, às vezes muito simples, que as pessoas não sabem. E é esse tipo de atividade que eu acho que a universidade tem cumprido o seu papel, mas sozinha é muita coisa para ela fazer, né? Então, eu acho que outros setores têm que fazer, de divulgar isso. De ir nas escolas e falar para as crianças, legal, olha, isso, cuidado com o que você se expõe. Porque é aí que a pessoa vai saber onde que ela pode te encontrar, como que ela vai te atingir numa rede social. Olha que projeto interessante da UEL, mas aí você poderia falar com a Maria Tereza, secretária da Educação, falar, cara, dá para fazer uma parceria para a gente começar a orientar as crianças? E aí o Gabriel tinha comentado sobre políticas públicas, de fazer disso um chamamento. Pessoal, é muito mais sério do que vocês estão imaginando. Tem que ser feito. É verdade. Porque as pessoas só vão conseguir... Desculpa, Gabriel, só para concluir. As pessoas só vão conseguir efetivamente se proteger quando elas entenderem que elas estão, de alguma forma, colaborando. Estão permitindo tudo. Né? E elas colaboram sem saber. Ó, já gostei. Abertura de uma delegacia especializada em Londrina, um curso como esse. Olha que legal que temos. De novo, qual que é o endereço? @Direito e Tecnologia UEL. À disposição da população. É público. A gente posta lá conteúdo o tempo todo. Condutas, coisas que acontecem, explicamos às vezes casos que saem na mídia de vazamento de dados, por que aconteceu. Orientando empresas também. Orientando. Nosso trabalho não é de advocacia, eu quero deixar claro isso, é um trabalho acadêmico de informação à população. Perfeito. O Gabriel, você também estava comentando a respeito desse mesmo assunto, que se a gente não orientar a população, todos nós seremos de alguma forma um dia atingidos. Seremos com toda certeza. Só que o trabalho que a gente faz, ele é um trabalho de formiguinha e hercúleo, né? Muito difícil, muito trabalhoso, mas que é necessário. Esse trabalho que a Temis faz, o trabalho que o Fernando faz no mundo real, Mulheres Virtuais, e o trabalho que eu já fiz e que agora não tenho realizado, mas desejo retomar, que é de ir escola em escola, que é de ir em associação em associação, igreja por igreja, distribuindo a palavra da internet, né? Falando sobre essa realidade nova em que nós estamos inseridos. Por outro lado, o contraponto, Marcão e Temis e Fernando, é que o Estado ele também tem um papel de contrapeso. Porque, assim, as big techs, as grandes empresas de tecnologia, o Facebook, o Instagram, o Telegram e todas essas redes sociais, o TikTok, eles sabem que a população ela é desinformada de maneira geral, ela é desconhecedora dos seus direitos e das maneiras como pode se proteger, como pode proteger a sua privacidade. Então, como é que o Estado poderia trabalhar para que as empresas grandes de tecnologia se responsabilizem também, tenham esse papel social também de defender o direito à privacidade das pessoas?
É mais ou menos aí que entrou a questão do PL 2630, ou o PL das fake news, e que, infelizmente, foi objeto de fake news a respeito dele, para que ele não passasse na Câmara, né? Essa é uma opinião muito pessoal, talvez a Temis e o Fernando e o ouvinte discorde, porque receberam muitas informações contra o projeto. Não existe nenhum projeto de lei que seja essencialmente bom ou totalmente bom. Os projetos de lei, eles são aquilo que é possível fazer diante de acordos multifacetados, né, de muitas pessoas no Congresso Nacional discutindo a respeito dele. E o PL da fake news não era excelente, mas ele era bom minimamente para trazer um pouco mais de segurança para as pessoas, para que a gente bata na porta da empresa de Facebook, de Instagram e de outras, e ela nos responda, para que a gente peça que retire um determinado conteúdo e ela atenda, para que ela, se ela não cumpriu esses nossos pedidos, elas sejam responsabilizadas. Então, era mais ou menos isso que a lei previa, apesar de o Marco Civil da Internet, uma outra lei anterior, já ser bastante incisiva nesse sentido. É aquela famosa história, lei que pega, lei que não pega, depende de um juiz que aplica ou não aplica. Então, isso é muito também da educação do magistrado em relação a essas questões da tecnologia, né? É importante que nós divulguemos a informação sobre como nos proteger na internet, mas é importante também que hajam pessoas com poder suficiente, no caso é só o governo, que possa abaixar um pouquinho a bola das big techs para que elas respondam para nós com mais gentileza, empatia e rapidez, né? Também tem o seguinte, vocês ficam aqui no chão de fábrica, no bom sentido, defendendo, entendendo, estudando. Aí sobe nesse nível, às vezes vai para um nível mais alto de decisão, não é verdade? E lá naquele nível mais alto de decisão, eu imagino pessoas que não têm conhecimento de tudo isso que está acontecendo, não é verdade? E fica temeroso pela pressão dessas grandes empresas multinacionais e acaba não dando para a gente o direito de defesa. A minha visão sempre é assim. Às vezes quem discute... Os famosos deputados... Às vezes, exatamente. Às vezes eu fico imaginando o seguinte: quem às vezes fica numa esfera muito maior não tem o conhecimento de chão de fábrica, que eu falo chão de fábrica mesmo, é o entendimento de como vocês entendem, que vocês estudam, de quanto isso pode quebrar pessoas, matar pessoas, quebrar empresas, e isso deveria ser um estudo muito mais aprofundado para chegar nessas multinacionais, trazer esses casos, porque toda vez que existe um grande crime, eu percebo o seguinte: tentamos falar com o Facebook, tentamos falar com o TikTok, tentamos falar com tal rede, e o Brasil não consegue, Imaginou alguém que for aviltado aqui em Londrina, né? Ou uma nossa cidade pequenininha. Mas, Marcão, isso não é só no Brasil. Eu vou dar um exemplo que eu acho que o Fernando, o Gabriel vai lembrar. Você lembra daquele desafio da baleia azul? Que pessoas jovens no mundo inteiro seguiram aquele desafio horroroso, se automutilaram, chegaram a praticar suicídio. Então, não é uma situação... Eu gosto de pontuar isso, né? Apesar de nós termos inúmeros problemas, isso não é um problema de Londrina ou do Brasil. Isso é uma situação global. Todos nós estamos conectados. Todos nós dependemos hoje, e não tem outra palavra, nós dependemos da internet e desses aplicativos. Né? A gente sabe que se hoje houvesse uma suspensão, parava tudo. Como de vez em quando acontece, todo mundo fica desesperado. Parava tudo, para comércio, para hospitais já pararam por conta de suspensão de determinados aplicativos, determinados setores da rede. Então, a verdade é que sim, eu concordo com o Gabriel, a gente precisa conseguir instrumentos mais efetivos, porque esse trabalho de formiguinha ele é muito importante. Porém, a gente está falando de uma economia de escala. A gente está falando de um atingimento de escala. O público ele é atingido de uma forma generalizada. São milhões conectados a um aplicativo, são milhões conectados a uma rede social. E aí, é por isso que eu digo, não houve controle nenhum do conteúdo desse desafio da baleia azul. E foi chegando, foi acontecendo. E aí ficavam os pais tentando controlar, mas
controlar como se pode chegar por tantos meios diferentes. Então, nesse sentido, eu concordo com o Gabriel. Com relação a esse PL da 2630, eu acho que sim, é louvável. O que é isso para o grande público entender? Esse projeto é o projeto que vem falar sobre a regulação das redes, né? E foi chamado, né, a lei das fake news, né? Que vem aí tentar regular o conteúdo do que é publicado. Então, quando você está passando desinformação, etc. Tem algumas situações que são complicadas. A gente teve mais de 70 apensos. Gente, cada apenso é uma revisão do conteúdo da lei. Então, em termos legislativos, para que as pessoas entendam, isso é muito complicado depois de você compatibilizar tudo. Tem alguns problemas, eu não sou 100% fã desse projeto, mas eu digo que a gente precisa se debruçar, e tem que se debruçar de uma maneira um pouco técnica. Porque o que a gente, infelizmente, vê muitas vezes são posicionamentos decorrentes das suas próprias convicções e ideologias, né? Que a gente vê isso acontecer muito. Mas, sem dúvida nenhuma, existem conteúdos que precisam ser controlados, né? Especialmente, aí me dói muito, os direcionados a crianças e adolescentes, que têm ocasionado estragos de proporção absurda. Controle, né? Controle. Amigos, também nós temos as empresas, né? Os nossos amigos sempre vão perguntar, e aí, o que eu faço, Fernando, para proteger uma empresa? É muito importante, e a gente tem diferentes níveis de empresa. Eu tenho pequena empresa, a empresa começa média, com a micro empresa mesmo. grande, né? Mas primeiro eu tenho que ter uma cultura de segurança, uma cultura de proteção. Proteção de dados pessoais, cultura de segurança da informação, cultura com a segurança, com a proteção dos meus bens, né? E uma empresa, muitas das empresas, se não a maioria das empresas hoje, se a gente perguntar quais são os maiores ativos dela, não são os móveis, os produtos, os carros, esses são as informações, são os dados, né? Existem empresas que deixam de existir porque, por exemplo, deixam de existir mesmo, fecham as portas. Porque perderam os dados, por exemplo, os dados perderam o backup, pegaram as informações, existe sequestro, entre aspas, né? Sequestro de dados, onde o criminoso ele vai lá e criptografa, coloca uma senha em todos os arquivos da empresa. Mas daí você pergunta, mas e o backup? Não tem backup, né? É algo que a gente conversa há muito tempo. Então, a cultura de segurança é extremamente importante. E com essa cultura... Começa com backup. Começa com backup, mas sabe que... E não basta só eu ter eu seguir, às vezes, algo que alguém me falou. O criminoso, ele vai lá, embaralha coloca uma senha em todos os meus arquivos, daí você fala assim, o backup. O backup fez a cópia dos arquivos que estavam embaralhados. Então, assim, tem uma noção básica, aí sim eu preciso do auxílio de um advogado, de um profissional de segurança da informação, para não perder a minha empresa. E isso acontece até hoje. Então, ter uma cultura de segurança e procurar um profissional especializado é extremamente importante, e a empresa não pode abrir mão e correr esse risco. Muito bem. Bom, nesse bloco nós batemos um papo a respeito, continuamos, sobre crimes cibernéticos, e eu gosto cada vez mais de soluções, e vocês me deram muitas delas, principalmente pela parte da orientação, a parte educacional para chegar até o grande público. A universidade, mais uma vez, faz papel preponderante. Eu gosto demais de tudo que a UEL faz. Eu sou um grande defensor de educar, principalmente as crianças. Nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Voltaremos... Ô, Johnny, esse é o último bloco? Ah, que pecado! Já o último bloco. Nós estamos chegando perto das 11 horas, então. Considerações finais. E a gente continua aqui pelo YouTube. E outra coisa, por isso que eu sempre pergunto quando tem uma coisa técnica, tem bastante gente aqui fora do país perguntando, e é o seguinte, as pessoas gostam de dica mesmo, né? O que eu faço. Né? Quando você deu, eu falei, vai lá que eu faço isso, o Gabrielzinho comentou a respeito da educação, e você comentou dica mesmo. Faz o seguinte, então não faz mais isso, pega o celular, vai lá e verifica nele tal situação, porque quem está ouvindo... É muito prático, né? A gente tem um público gigantesco que quer... Oi, pode falar. Pensando nisso, inclusive, a gente pulou uma etapa ali que a gente estava falando sobre pornografia de vingança, né? Sobre nudes, etc. E a gente deixou de falar, íamos falar, mas não falamos sobre a questão de como se prevenir.
E eu acho que a gente podia tocar nesse assunto, porque assim, as pessoas, as meninas, os meninos, não vão deixar de entregar um ao outro esse tipo de conteúdo. Aliás, meninas e meninos não. Homens e mulheres Nudes, né? de todas as idades trocam nudes, trocam imagens e gravam relações afetivas, sexuais, e estão desprotegidos. A gente pode tocar nesse assunto depois para o grande público, porque é importante. É singelo o modo de se prevenir. Tá. Já que vai fazer, faça de um jeitinho decente. Entendi. Já que não tem como prevenir. Ó, nós temos agora, Gabriel, nós temos 8 minutos. Confere comigo, 8, às vezes tem um pouquinho mais, um pouquinho menos. Média 10 minutos. Uma média uns 10 minutos, né? Então aqui, você consegue ver na sua visão periférica quando ele vem? Não, né? Não. Por quê? Aqui? Quando ele mostra a placa, consigo. Consegue, né? Tá. A visão periférica é essa mesmo. Às vezes só de bater o olho assim, você já percebe. Mas pode olhar na cara dura mesmo, assim, sabe? Não, eu prefiro não olhar a tela. É O mesmo? meu problema não é ele, é a tela. Eu não quero me ver. Você não quer se ver ali, Não né, quero cara? me ver. Ô, Gabriel, a Temis não quer se... O que é Temis? É É a... árabe? Não, é grego? Não. É a Grego? deusa da justiça. É a deusa da justiça, é verdade, Temis. Olha que legal, cara. Você já sabia, então? Papai. Não, na verdade, assim, minha mãe fez direito e quando ela ouviu na faculdade, no primeiro ano, ela falou: se eu tiver uma filha, vai chamar Temis. Ela adorou o nome. E quando eu nasci, colocou o nome, mas nunca houve na minha família, assim, nenhum tipo de indução, você vai fazer direito, etc. Foi, sei lá, Que legal. predestinada. Ó, 8 minutos, hein? Quer ver? Nós temos que ser bem contundentes, tá? Beleza. Que pena. É muito rápido, né? Voa o tempo, né? Impressionante. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos de volta para o nosso último bloco. E o último bloco eu quero o seguinte: defesa. Gabriel, bem rapidinho. Primeiro, agradecer você de Maringá, você de paletó e gravata. Ele deve estar de bermuda. Ele está de paletó e gravata e o resto para baixo é bermuda. Esse cara não me engana, não. Ele está de bermuda e só a parte de cima está de paletó e gravata. Gabriel, muito obrigado, Gabriel. E para finalizar, o crime pornográfico, Gabriel, como se proteger? Vamos lá, obrigado, tá, pelo convite, obrigado pela participação aqui no seu programa, Marcão. Ó, muito importante, tá? É uma realidade, ninguém vai deixar de mandar, de trocar fotos nuas, vídeos, né, de relações sexuais, de relações íntimas. Então, assim, se você não quer deixar de fazer, faça de uma maneira que você esteja prevenido e prevenida, tá? Não é só o menino, não é só a menina, não é só a mulher que pode se ver sendo extorquida em razão das fotos trocadas. Então, muito cuidado. Como se proteger? Não mostre o rosto. Primeira coisa, não é tapar o rosto com uma máscara que a internet pode oferecer. Não mostra o rosto. Outra coisa, se você tem algum tipo de tatuagem que é só sua, se você tem algum tipo de mancha, de marca de nascença, de pinta, deixa fora do vídeo e da foto também, não mostre. E outra coisa ainda, se você vai tirar foto, tira a foto do seu aparelho celular, não do aparelho do companheiro ou da companheira. É sua imagem, fica com você e você mostra quando você quiser. Ah, mas eu vou enviar. Então, as dicas de cima. E a dica mais importante é não tire fotos, não faça vídeos se você não estiver devidamente cuidado ou cuidada em relação a essas dicas acima, porque você pode ser alvo da pornografia de revanche e, como já aconteceu, pessoas tiram a vida, pessoas ficam extremamente depressivas em relação disso e de maneira nenhuma vai poder conseguir voltar atrás. Então você precisa se cuidar. Obrigado, Marcão, obrigado, Fernanda, obrigado, Temis, pela participação e companheirismo. Muito bem. Já que você quer, já que ninguém vai evitar, já que é impossível controlar e que você então, se fizer, siga essas dicas do Gabriel. Temis, muito obrigado, viu? Pela sua participação, e eu queria que você repetisse mais uma vez o endereço deste apoio que a UEL está dando. Marcão, muito obrigada por estar aqui. Esse programa, ele fala sobre tecnologia, então o endereço para quem quiser seguir é @Direito Tecnologia UEL no Instagram. E vai falar de diversos assuntos, né? Alguns mais específicos do dia a dia, outros questões que saem na mídia, que às vezes a gente precisa entender o que aconteceu. Então, o nosso papel é esse,
Nosso papel é de levar, disseminar informação para que as pessoas possam estar mais cientes do que elas estão enfrentando, né? Quais são os riscos da exposição, quais são os riscos do uso de aplicativos, porque, como você bem colocou, né, Marcão, a gente não tem como ficar sem. Hoje em dia a gente depende para tudo, depende para o trabalho, para o estudo, então pelo menos que a gente consiga ter consciência do que a gente está fazendo, de como a gente pode se proteger e de quais providências a gente tomar naquelas hipóteses em que, infelizmente, com todos os cuidados, não foi possível evitar um dano. Então, nosso trabalho na universidade é nesse sentido, compreender e transmitir à população. E ler as letrinhas pequenininhas antes de assinar. De preferência, ler, ou se não entendeu, né? Eu sempre digo isso, o papel da advocacia consultiva, que infelizmente a gente tem muito pouco no Brasil ainda, né? A gente procura advogado quando o problema acontece, né? E a verdade é que a gente deveria fazer como aquele médico preventivo, a gente deveria procurar, né, principalmente quem lida em grande quantidade, influencers, empresas, tem que fazer um planejamento e aí buscar os especialistas na área. Né? Tem muitos bons profissionais que às vezes não atuam no direito digital. Você tem que procurar o especialista do direito digital para você fazer toda a sua estruturação de LGPD, de segurança de dados, enfim, de todo o sistema. Muito bem. Fernando Pérez, muito obrigado. Suas considerações finais. O projeto de segurança na rede, ele foi criado há cerca de 10 anos atrás, no momento que ninguém falava sobre crimes cibernéticos. Não havia, e pouco há ainda hoje, assim, políticas públicas relacionadas à educação digital, ao combate. E nós entendemos naquele momento, o grupo de profissionais entendeu que assim, a simples atuação profissional para depois atender a vítima não era suficiente. E o projeto ele foi criado não para trazer informações assim, complexas, difíceis, mas nós entendemos que medidas simples, dicas simples de segurança salvam vidas e poderiam resolver mais de 90% dos casos de crimes cibernéticos. Então, assim, nós começamos no momento e entendemos até, e desbravamos, ou seja, o projeto atendeu já quase 10 mil crianças e adolescentes. Foram criadas mais de 7 cartilhas e todas elas custeadas por nós. Ou seja, a gente produz a cartilha, não só o conteúdo, a arte, imprime e entrega. Nós entendemos que a entrega dessas informações, não só as informações digitais, as entregas elas eram importantes. E eu tenho certeza, e um dia que uma professora, né, e tudo isso começou quando uma diretora de colégio falou assim, olha, aconteceu alguns problemas que eu não sei o que fazer. Então, instruímos professores, instruímos crianças, adolescentes e os próprios pais. Se a gente puder conter, evitar que isso aconteça, né, o dano não vai existir. Então, é uma luta que nós continuamos, porque as políticas ainda elas são muito rasas, muito escassas, os crimes estão aumentando e a nossa luta não vai cessar, vai ser incansável. E eu sonho um dia que a gente tenha uma maior cultura, uma maior segurança. A delegacia a gente faz como para acompanhar? Nós precisamos mobilizar a cidade e ter essa consciência, e nós estamos indo atrás agora de pessoas para ajudar, porque é toda uma articulação política também social nesse sentido. Não estamos no momento de uma delegacia, já passamos da hora. Não é uma reivindicação de agora, porque agora está acontecendo, não. Londrina precisa de uma delegacia de crime cibernético e eu espero muito, estou batalhando para que esse ano, o ano que vem, ou quanto antes, a gente tenha aqui para poder auxiliar a população. Muito bem, logicamente que faltou tempo para tanto assunto interessante e assunto importante. Eu quero agradecer o Isaac Halisson Cândido. Quanto enriquecedor esse podcast, excelente, muito obrigado. Excelente sempre procurar o advogado especializado primeiro, e mesmo assim pode ocorrer repatriação patrimonial ou preservação das provas. Obrigado a Cris Schenzo da NEM, muito esclarecedor, a Luzita Pedroso e muitos que estão nos acompanhando. Gente, nada melhor do que vocês procurarem esses meus amigos aqui, o Fernando, a Temis e o Gabriel, para esclarecer mais dúvidas, porque as dúvidas sempre vão existir, porque os crimes novos sempre vão acontecer, mas aí a porta de entrada da sua vida é seu celular. Então leia muito, cuidado com tudo aquilo que você expõe, para que você tenha o mínimo de proteção possível também. Não abra nada no seu WhatsApp, não abra nada no seu e-mail que você tenha desconfiança. E aí procure o seu advogado rapidinho, fala, você entende?
de crime cibernético? Não, então procure quem entende, tá bom? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção. Continue você com a programação da 91,7 e a gente volta semana que vem, se Deus quiser. E eu tenho certeza, amigos, que ele há de querer. Até mais.